Olá, pessoal! Vocês sabem como acontece a interação entre o time de Medical Affairs e a equipe de acesso ao mercado na indústria farmacêutica? Pois é, sobre isso que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Adriana Quero, eu sou médica hematologista e profissional de Medical Affairs. Para a gente começar a conversar sobre a interação entre a área médica e o time de acesso, a gente precisa primeiro entender o que faz o time de acesso. Se você é como eu, que entrou para a indústria farmacêutica sem ter a mínima ideia do que se tratava, nunca tinha ouvido falar no time de acesso, eu posso te dizer que o escopo de atuação dessa equipe é da maior importância para que efetivamente o produto com que a empresa trabalha, que foi colocado no mercado, efetivamente chegue ao consumidor final, ao paciente. Né? Então, você pensa assim, não adianta nada você ter uma tecnologia super avançada, um medicamento moderno, com uma série de investimentos, com uma densidade científica, com dados maravilhosos por trás disso, altos investimentos. Então, uma cadeia enorme, né, que aconteceu para que esse produto chegue no mercado e, de repente, você não consegue fazer esse produto chegar ao paciente, beneficiar realmente o tratamento desse paciente, melhorar a qualidade de vida dele, se você não tem acesso ao produto, né? Se o convênio não cobre, se o SUS não paga, se o paciente não consegue um reembolso, enfim. Então, basicamente se trata das famosas análises de tecnologia em saúde, chamada ATS. Né? Então, o pessoal de acesso trabalha muito com ATS, que são justamente as análises de tecnologia em saúde, de forma que toda essa tecnologia envolvida, todo esse ganho no tratamento do paciente, todo o benefício do produto fique claro para o pagador, né, para que ele entenda o quão importante é ou o quão benéfico é para todo o sistema de saúde você incorporar determinado remédio, determinado teste diagnóstico em benefício do paciente e que de uma forma ampla ou realmente vai trazer ganhos de ano de vida, ganhos de qualidade de vida, vai reduzir eventos adversos, vai acelerar um diagnóstico, vai abreviar uma terapia, né, um tempo de tratamento. Qual é o benefício e por que vale a pena incorporar e cobrir, efetivamente pagar esse tratamento em benefício do paciente? Né? Então, muitas vezes se fala principalmente nas áreas de especialidades, né, muito subespecialidades, muitas vezes, em que você tem ganhos muito pequenos, né? Então, você tem, às vezes, dias até de benefício entre uma tecnologia nova e uma terapia antiga. Como que você faz essa conta fechar? Né? Então, é importante para a saúde realmente dos sistemas de saúde, né? É até estranho você falar assim, mas para a sobrevivência dos sistemas de saúde, das empresas que trabalham com saúde, é importante que elas tenham uma consciência do valor realmente destas incorporações. Não é porque foi simplesmente porque foi lançada uma tecnologia nova, porque chegou alguma coisa que é mais moderna do que se tinha anteriormente, que necessariamente você vai ter que incorporar, né? E pagar, obviamente, sempre custos muito mais caros, né? As tecnologias novas acabam sempre vindo com um custo muito maior do que a tecnologia anterior. E aí você precisa mostrar efetivamente o porquê vale a pena incorporar isso. E muitas vezes, justamente estas análises, esta chamada farmacoeconomia, vai provar para o pagador não só o benefício do produto, porque incorporar do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista econômico, né? Então, muitas vezes você incorpora um produto que vai te reduzir o tempo, por exemplo, de diagnóstico, ou vai tratar o paciente por menos tempo, ou vai ter uma comodidade posológica, e que isso pode implicar em redução de custos indiretos. Por exemplo, com complicações, com eventos adversos, com tempo de paciente ali no serviço de infusão, né, na sala de quimioterapia, ou ocupando o sistema como um todo, né, ocupando os serviços de saúde, indo até o hospital, indo fazer exames, tendo esses gastos indiretos. Então, acho que deu para entender a complexidade, né, deu para ter um cheirinho, na verdade, do qual é a complexidade de atuação desse time de acesso. Né? E aí a gente tem que lembrar que existem dois focos de atuação. O acesso privado, né, quando a gente fala da saúde suplementar, dos planos de saúde, né, os convênios médicos, e a saúde pública, né? Então o acesso ao SUS, né?
o acesso público, que lida justamente com o Ministério da Saúde, com as secretarias estaduais e municipais de saúde, que justamente fazem tanto os seus protocolos próprios, quanto a legislação, quanto as autorizações e as incorporações de determinados medicamentos ou testes diagnósticos ou devices dentro do sistema do SUS, né, dentro do Sistema Único de Saúde. Obviamente, as abordagens são diferentes aí em cada situação. As análises de custo, as análises de impacto orçamentário, de impacto dentro da cadeia de saúde são diferentes, porque, obviamente, os custos de cada um desses setores são diferentes. Basicamente, o time de acesso faz essa análise ampla, primeiro, da legislação, então, como é feita a incorporação, como se dá o pagamento, quais são as esferas envolvidas, os recursos vêm muitas vezes compostos, quando você fala do SUS, então recursos compostos de secretarias municipais, estaduais, âmbito federal, quais são as articulações necessárias para que aconteçam essas incorporações, como se dá o processo de composição de um protocolo, né? Então todas essas etapas burocráticas, né? Então o time de acesso entende muito bem desse sistema, dessa rede toda envolvida em dar efetivamente acesso do paciente aos produtos, e na saúde suplementar, né, no ponto de vista dos convênios, você tem toda uma sustentabilidade do sistema do ponto de vista realmente do lucro das empresas, né? Então as empresas que prestam serviço em saúde são muitas vezes até empresas de capital aberto, são empresas que têm o objetivo efetivamente de um lucro e precisam sobreviver, né? Elas precisam ter um equilíbrio das suas contas entre o que é investido, entre o que é gasto e o que é arrecadado. Então, a incorporação de uma nova tecnologia implica em, muitas vezes, um aumento no preço do produto, mas não necessariamente no custo total do tratamento. E é essa análise, essa argumentação que o time de acesso trabalha, né, faz, para poder levar aos gestores de saúde essas evidências. Então, primeiro, a evidência científica de que o produto funciona, de que melhora o sobrevida livre de progressão, sobrevida global, o paciente vive mais, ou ele vive melhor, ou ele tem menos efeitos colaterais, ele usa menos o serviço de saúde por conta disso, e qual que é o custo total dessa rede, né? Então você vai pagar mais por um produto porque ele é uma tecnologia nova, mas isso vai te trazer um benefício em menos internações, em menos exames, enfim, qual que é essa conta? E, obviamente, nem sempre essa conta fecha dessa forma tão óbvia, né? O que todo gestor de saúde gostaria é de incorporar produtos novos que tivessem um custo menor, né? Ou que fizessem ele economizar, enfim. Mas nem sempre é assim. Só que aí você tem, efetivamente, muitos casos, como oncologia, por exemplo, enfim, outras subespecialidades, em que você tem um ganho de anos de vida e um ganho de qualidade de vida para o paciente que impacta muito na vida dessas pessoas, né? E isso também tem que ser levado em consideração. E aí entra um outro aspecto, por exemplo, a argumentação do time de acesso, que é você fazer, muitas vezes, o pagador entender qual é o impacto dessa incorporação dentro da carteira, né, dentro do total de pacientes que esse convênio, por exemplo, atende. Então aí entra questões de epidemiologia, então você fala na incidência da doença, você fala em quantos pacientes dentro do universo daquele convênio, né, dependendo do tamanho da carteira dele, de quantos pacientes ele atende, e comparando com a incidência populacional, por exemplo, daquela doença, qual que vai ser o impacto, né, então quantos pacientes aquele hospital, aquele serviço pode esperar, né, ter a necessidade de acesso àquela nova tecnologia, e aí você tentar equilibrar essa conta de alguma forma. Então, outra questão que é muito importante para o time de acesso é a chamada previsibilidade. Então, quando um gestor de acesso, né, um gerente de acesso de uma indústria farmacêutica vai até um auditor de um plano de saúde, por exemplo, para tentar apresentar uma droga nova, uma tecnologia nova, além de todos esses pontos que a gente apresentou, ele também vai tentar levar para ele a consciência de que ele precisa estar organizado, de que ele precisa conhecer muito bem a sua população atendida para tentar identificar onde está esse paciente, como ele está sendo atendido naquela rede, né, de assistência à saúde, e
a partir daí poder analisar qual vai ser o impacto e se vale a pena ou não investir, enfim, e fazer a cobertura desse novo produto. Um outro ponto bastante delicado também em relação ao acesso é a história das ações judiciais, né? Então todo mundo sabe que, na verdade, no Brasil existe aquela situação de que a saúde é um direito de todo cidadão brasileiro. E muitas vezes baseado nisso, baseado em lei, né? Você acaba tendo o direito, qualquer cidadão tem o direito de entrar com uma ação, seja contra o Estado, seja contra um plano de saúde, reivindicando justamente o direito a acesso a uma medicação que pode salvar sua vida, que pode ser importante para o seu tratamento. E aí você acaba gerando um sistema paralelo, né? Uma outra dificuldade, porque você não tem a previsibilidade, né? Você não sabe quando vai chegar uma ação, você não tem tempo de negociar isso, e é uma bola de neve que não é boa para ninguém, né? Para nenhum dos aspectos do sistema. Então, o time de acesso também trabalha com esse foco, também trabalha pensando em amenizar o número de ações judiciais para acesso, né? Porque se você consegue se programar, se você consegue saber o impacto desta nova tecnologia no seu sistema, na sua carteira, no seu convênio, enfim, no SUS também acontece isso. E qual é o tanto de recurso que você vai precisar disponibilizar para atender aqueles pacientes, você consegue se organizar muito melhor e mobilizar o recurso de um lado para o outro. Agora, se começa a surgir um monte de ação judicial que não tem, enfim, que você não sabia que ia acontecer e que aparece de repente, isso desequilibra muito as contas. E isso não é bom para ninguém, nem para o fabricante, obviamente, porque acaba sendo um olhar negativo, né? Poxa, aquilo ali me dá um trabalho, né? Aquele produto ali, aquela empresa tá me trazendo um transtorno, né? E, obviamente, para o sistema de saúde, justamente nesse desequilíbrio de contas que eu comentei aqui. Então, olha só a complexidade da argumentação do time de acesso para ir lá falar com os pagadores, com gestores de saúde. E aí, finalmente, entra a área médica, né? O time de Medical Affairs. Quem melhor conhece os detalhes, né, de benefício do produto do que o time da área médica, né? Do que o pessoal que está mexendo ali diariamente com o dado científico, com os protocolos, com os médicos, com os especialistas, ouvindo opiniões, ouvindo sobre a importância das drogas. Enfim, então o trabalho em parceria do time de acesso com a área médica é fundamental para que a gente chegue no final ali, a gente consiga atingir o objetivo, que é fazer uma incorporação racional, com preço correto, com uma consciência do pagador sobre o seu negócio como um todo, né? Do porquê pagar, de como pagar, para que paciente pagar e efetivamente dar a melhor assistência ao paciente e sobreviver, né? E fazer com que o sistema sobreviva de forma saudável, sem déficits e etc. Então, direto, né? Então, seja os gerentes médicos, seja os MSLs, está no dia a dia do trabalho dessa equipe a parceria com o time de acesso. Então, seja ir lá numa reunião dentro da operadora de saúde, na secretaria de saúde, explicar, mostrar o produto, mostrar o mecanismo de ação, os dados dos estudos em termos de resultados clínicos, né? Em termos até das dúvidas, né? Então, esclarecer as dúvidas, porque pensa que os gestores de saúde muitas vezes não são médicos, ou se são médicos são de outra área, né? Porque o gestor de saúde ele trabalha dentro ali do SUS, né? De uma secretaria de saúde, seja dentro de um convênio, com toda a carteira, com toda a assistência, né? Então ele não necessariamente ele é especialista naquela área em que você está indo ali apresentar o produto. Então, para ele, a questão do custo, a questão financeira, a questão do impacto para o negócio dele, é um foco muito objetivo, né? Então, aí se você traz uma medicação que ela é endovenosa, ele já vai estar pensando no tempo de cadeira, ali no tempo de infusão, no custo dos equipamentos, da enfermagem, etc. Se você fala que é um produto cirúrgico, ele vai estar pensando no que mais vai ser necessário, se isso vai abreviar o tempo de cirurgia, se vai ampliar, se vai ter efeito colateral, se o paciente vai ter complicação que gere outros custos, enfim. Então, na cabeça dele, é uma rede muito clara. E aí, a presença, muitas vezes, do MSL, do gerente médico, do time de Medical Affairs, nessas reuniões de apresentação, é muito importante para
tirar a dúvida ali na hora, né? Então, às vezes, é claro que acontece do gerente de acesso, do time de acesso, terem essas reuniões, levantarem essas dúvidas que de repente eles não conseguem resolver na hora, e aí eles trazem para o time de Medical Affairs para ter um segundo contato. Mas olha como é importante, de repente, já ter uma pessoa de Medical Affairs junto ali, já ter uma MSL do lado para fazer essa reunião, para estar presente e já dirimir essa dúvida e trazer a solução ou não, né? Ou realmente mostrar de forma clara onde está, onde que existe o calcanhar de Aquiles ali do produto, enfim, e a gente tentar juntos achar uma solução, né? Então, e não só do ponto de vista presencial, existem muitas situações de relatórios de incorporação que são feitos pelo time de acesso e que precisam muito da ajuda de Medical Affairs, dos MSLs, dos gerentes médicos, para ajudar na composição desses documentos, com essas mesmas informações, né? Então, é claro que o olhar, são dois olhares complementares, né? Então, é o olhar de economia da saúde, né, de farmacoeconomia, de um sistema público ou privado, que tem o pessoal de acesso, e o olhar científico, né? Então, complementando as informações e levando uma melhor argumentação, uma melhor justificativa do porquê incorporar, de quando incorporar, para qual paciente. E muitas vezes também é necessário compor um protocolo, né, dentro da Secretaria de Saúde, dentro do próprio convênio, enfim, do próprio pagador, né? E aí, quem vai trabalhar com isso junto ao médico, por exemplo, é o MSL, é a área de Medical, é o time de Medical Affairs. Então, vai lá, olha, nós estamos trabalhando aqui, time de acesso, levando essa proposta para diretoria, para os gestores, e aí agora eles solicitaram a opinião, muitas vezes dos médicos internos, né, dos médicos que atendem ali naquele serviço, para que eles deem a sua opinião e componham um protocolo dizendo a proposta. E aí você vai negociando, você vai fazendo esses ajustes, né? Então, é aquela famosa situação, né, que na prática muitas vezes acontece. Não tem tudo para todo mundo, mas o objetivo é ter o melhor para o paciente correto no melhor momento, né? Então, essa é a busca o tempo todo. Então, o trabalho de Medical Affairs com o time de acesso é uma parceria que dá muito certo, que é super estimulante, que é super complementar e que traz resultados realmente fenomenais para as incorporações e para que todo mundo fique realmente, se sinta realmente realizado em ter conseguido trabalhar em um projeto que melhorou e levou acesso aos pacientes de uma nova droga. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Compartilhe o vídeo com outras pessoas que podem se interessar por esse conteúdo. Segue o canal, se inscreve e deixa sua pergunta aí embaixo para que a gente possa trabalhar em próximos vídeos. Obrigada.